Tome sua Bíblia, por gentileza. Paulo, aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 15 ao versículo 17. Hoje, como todos os irmãos sabem, nós estamos celebrando a Deus por tudo que Deus tem feito ao longo da história, como Deus tem cuidado de sua igreja, tem cuidado do seu povo. E no século XVI, através daquele grande movimento que ficou conhecido como a Reforma Protestante, nós vimos mais uma vez a mão de Deus agindo em favor do seu povo, agindo em favor da igreja. Amém? É isso que nós estamos celebrando aqui hoje. Obrigado, Douglas. É isso que nós estamos fazendo memória, ou é disso que nós estamos fazendo memória. Muito longe de estarmos celebrando homens específicos, muito longe de estarmos celebrando personalidades. Sabemos que Lutero, Calvino e os outros homens que estiveram envolvidos neste evento foram ferramentas do Senhor para que o reino de Deus continuasse avançando, para que seu nome continuasse sendo glorificado. Amém? E hoje, depois de termos visto um pouco de história de manhã, nós vamos à Escritura e ver também que tudo aquilo que foi vivido naquela época por aqueles homens foram vividos a partir do que a Escritura sustenta, do que a Bíblia mantém como verdade absoluta, como a verdade de Deus. Versículo 15 do capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos diz o seguinte: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, Abacuque 2,4, o justo viverá da fé. Sua palavra, Senhor, sua palavra, e somente a sua palavra, sola Escritura, somente a Escritura é a palavra de Deus, é a verdade de Deus sobre nossas vidas, para as nossas vidas. Sola Escritura, Senhor, muito mais do que um slogan, é o que alguns chamaram de pilar da fé cristã revivida, vivificada na Reforma Protestante. E uma das coisas mais caras para esta igreja, se não a mais depois da sua glória, é a observância da tua lei, Senhor. Nós queremos que nesta hora o Senhor nos fale mais uma vez. Precisamos, ansiamos, como Lutero em sua experiência pessoal, precisamos ouvir a sua voz. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos supor, irmão, que você vai casar, né? Supor que você vai casar. Sei que a grande maioria aqui já é casado, mas vamos supor que você vai casar. Amém? Aí você chama o Júnior para fazer a foto. Amém ou não? Aí Júnior chega lá na sua casa com a mochila, Júnior, ou com a maleta? A mochilinha, né? Aí abre o notebook. Lá na sua casa. E aí ele começa a mostrar para você algumas fotografias de construção. Aí você fica assim, né? Será que ele errou o arquivo? Aí depois ele abre uma outra pasta e começa a mostrar para você fotos da natureza. Aí você fala, algum problema, irmão Júnior? Aí ele, não, eu vim mostrar o meu trabalho. Você diz, não, mas eu vou casar, Júnior. Eu vou casar. Eu gostaria de ver como você fotografa casamentos. Ele, eu tenho foto de carro aqui também. Eu fui numa exposição legal de carro, mas foto de casamento eu não tenho. Não bate uma frustração? Não é que aconteça isso, né, Júnior? Não bate uma frustração? Você tem uma expectativa, você gerar uma expectativa que alguém que oferta um determinado produto, quando vai te apresentar esse produto, te apresente uma outra coisa, que não é exatamente o que você queria, ou precisava para a sua necessidade.
O que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos? A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é a cordilheira dos Andes da teologia cristã. Quando nós falamos do capítulo 1, versículo 18 em diante. Capítulo 1, versículo 18 em diante, você vai ver única e exclusivamente a sistematização do Evangelho. Amém? Mas antes disso é o portfólio do apóstolo Paulo. É o cartão de visita do apóstolo Paulo à igreja de Roma. E por quê? Lá no capítulo 15 você vai ver que o apóstolo Paulo diz àquela igreja que ele já havia esgotado o seu serviço evangelístico no lado leste, oriental do Império Romano, já tinha plantado bastante igreja naquela região, e agora ele queria ir para o outro lado, para o lado ocidental do Império, em especial para a Espanha, para pregar o evangelho e continuar fazendo a missão de plantar igrejas. Mas ele precisava de uma base, ele precisava de um QG, de um quartel-general. E quando ele fez uma análise geográfica, ele viu que uma boa igreja para recebê-lo, acolhê-lo, a fim de que ele pudesse continuar a sua missão do outro lado do império, no lado ocidental do império, era a igreja de Roma. E quando ele vai se dirigir à igreja de Roma, para falar sobre as suas pretensões ministeriais, para falar sobre o seu desejo de plantar igrejas também no lado ocidental do império, antes de qualquer coisa ele apresenta o trabalho dele. Amém? E de novo, pensa na ilustração que usei com o irmão Júnior. Se nós estamos falando de uma igreja que vai receber um ministro, que vai acolher um ministro, para que esse ministro possa trabalhar a partir dela. O que essa igreja espera que esse ministro traga dentro da sua mala de serviço? Ele não pode trazer outra coisa senão o Evangelho. Então, do mesmo jeito que em caso de você contratar os serviços do Júnior para tirar foto do seu casamento, você não espera que ele chegue na sua casa com um monte de foto de carros em exposição. Nós também não podemos esperar que o ministro do Evangelho chegue diante de nós com outra mensagem, com outro produto, com uma outra coisa, que não seja o Evangelho. Só do versículo 1 ao versículo 17, onde nós estamos aqui, a palavra evangelho aparece um monte de vezes. Mas é nesse pequeno bloco, de 3 versículos, na verdade 2, 16 e 17, mas eu botei o 15 para contextualizar. É nesse momento que o apóstolo Paulo vai fazer a transição da sua apresentação, seu cartão de visita, seu portfólio, uma saudação formal a estes irmãos. Ele vai fazer uma transição para explicar o seu serviço, para explicar o Evangelho. E aqui fica uma dica para você. Leia a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No capítulo 1, versículo 18 ao capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo está explicando que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Do capítulo 3, versículo 21, ao capítulo 5, o apóstolo Paulo está explicando que todos são salvos única e exclusivamente pela fé somente. Primeiro ele diz que todos são pecadores, depois ele diz que todos nós somos salvos pela fé somente, pela graça, mediante a fé. Depois do capítulo 6 em diante, até o 9, ele vai falar na vida do Espírito. E olha que sequência maravilhosa. Por isso você tem que ler essa carta. Ele fala que nós éramos pecadores, ele fala como nós somos salvos, e depois ele fala o que acontece depois que salvo sou. Então sou um pecador irremediavelmente perdido, salvo pela graça mediante a fé, vida no Espírito depois de salvo, porque outrora estávamos escravos da nossa condição caída, agora somos escravos da justiça, para viver em novidade de vida. Essa como eu disse, a cordilheira dos Andes da teologia da salvação. Mas aqui Paulo está fazendo a transição, ele está passando dessa
abordagem introdutória para a carta propriamente dita, e ele concentra o tema da carta aqui. E o que ele diz quando ele concentra o tema da carta? Por isso, quanto a mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Ele quer ir lá e ele está pronto para anunciar o evangelho. Paulo, saudando esses irmãos, apresentando aquilo que é o seu serviço, que é o seu trabalho, a mensagem que ele carrega, a mensagem que ele comunica, ele diz a estes irmãos: eu estou pronto, prontinho para chegar aí e pregar o evangelho, ensinar o evangelho, comunicar o evangelho, transmitir o evangelho, proclamar o evangelho. Um ministro de verdade, estou falando de um de verdade, não prega outra coisa, não comunica outra coisa, não expõe outra coisa, não proclama outra coisa. Aqui não espere outra coisa, nós vamos falar o tempo todo do evangelho. O evangelho é a única coisa que o Alex tem, que eu tenho, que o Almir tem, que os irmãos do PG têm. Nós só temos isso aqui e nós estamos prontos para dizer a você o evangelho. E mais do que isso, ele não só está pronto, mas o versículo 16 ele diz que ele não se envergonha do evangelho. E aqui a gente começa a ver como isso é muito profundo e muito pertinente até os dias de hoje, né? Porque cá entre nós, eu não podia fazer um cursinho de coach para falar melhor diante de vocês, acabar com essa favelada aqui que vocês estão acostumados, né? Mais polido, falar algumas coisas para massagear seu ego, para você sair daqui feliz comigo, porque tem dia que tu sai triste, né? Mas a não ser que eu esteja pregando outra coisa que não seja palavra, a culpa não é minha. Sabe, eu não podia. O evangelho, eu vou ficar falando sobre... Não posso dar um spoiler agora, vou deixar um pouquinho mais para frente. Mas eu vou ficar falando sobre esse negócio chamado evangelho. Eu vou dizer o que é o evangelho. Não tem outras coisas para falar? 5 passos para um casamento feliz. Tem ou não tem? Aqui na reunião de casais, né? O que a gente está estudando? Está estudando como viver com um pecador que carece do evangelho. Olha o tema do livro: quando pecadores dizem sim. Não tinha nada parecido com casamento blindado, não, Wesley? Não. Porque não tem casamento blindado, tem casamento exposto, inserido no mundo caído, afetado pela queda, pelo seu pecado, pelo pecado do seu cônjuge, mas que, se apoiado no evangelho, pode ser redimido para a glória de Deus. É o que a gente ensina aqui. Então, Paulo, ele não só está pronto, mas ele também não se envergonha. E por que ele não se envergonha? Porque tem gente que se envergonha. O evangelho não é fácil não, irmão. Sustentar o evangelho, pregar o evangelho, ensinar o evangelho, viver pelo evangelho, comunicar o evangelho, é abrir mão de falar o que todo mundo está falando. É abrir mão de comunicar o que todo mundo está comunicando. Na época de Lutero, por exemplo, não tinha evangelho. O que tinha na época de Lutero? Você assina um documento, as indulgências, as bulas papais, que garantiam para você perdão dos pecados, e garantiam também perdão dos pecados para aqueles que eram seus queridos. Tem um conhecido meu que falou que a avó dele tem um terreno no céu, comprado numa igreja específica, que eu nem sei se é uma igreja. Terreno no céu, né? Eu falei para ele: que bom, é só construir em cima, né? Família. Tá todo mundo da família salvo, já que tem um terreno no céu, vai jogando para cima, só fazer uma sapata firme. Não tinha evangelho. Tinha a igreja na figura do Papa, dominando, manipulando a fé dos homens e não comunicando o evangelho. Naquela época o povo era dominado por ignorância, a Bíblia em latim, não havia Bíblia, não havia escritura na língua do povo, então o povo ficava à mercê do púlpito, e o ministro do púlpito dizia o que queria, logo não tinha evangelho porque o povo não tinha critérios. E hoje? E hoje? Irmão, o evangelho está na palma da sua mão. Você está cheio daquelas imagenzinhas do Instagram que você fica tirando print. E tem umas que tu nem posta constrangido, porque não tem nada a ver com a sua vida. Fala: pô, isso aqui vai pegar mal porque eu não vivo isso, então vou deixar aqui. Mas gostei. E hoje,
E hoje não tem desculpa para não ficarmos só com o Evangelho. Bota aí no Google aí agora, na IA, o que é o Evangelho? Pois manda para mim para ver se é isso mesmo. Mas muito provavelmente ela vai dizer para você o que é o Evangelho. Mais do que isso, você tem uma Bíblia em português, NVI, NVT, NAA, ARC, ARA, NTLH, Bíblia na linguagem de hoje, King James. Você não tem desculpa para não entender o que é o Evangelho. Então, se naquela época havia uma indisposição para o Evangelho por causa de domínio, hoje há uma indisposição para o Evangelho por causa de preguiça, por causa de desleixo da nossa parte. Só que um ministro verdadeiro é esse aqui, cara, está todo mundo pregando autoajuda, mas eu não me envergonho do Evangelho. Está todo mundo amassageando o ego, mas eu não me envergonho do Evangelho. Para o Paulo, para a época de Paulo, ele mesmo diz no capítulo 1, versículo 18 de 1 Coríntios, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, irmão. Na moral, você já se sentiu meio doido de ter que explicar o que você crê para alguma pessoa e você ter a certeza que aquela pessoa não está entendendo nada do que você está falando e não dá crédito para o que você está comunicando? Irmão, se você nunca se passou de maluco diante de um mundano perdido, é porque você não está vivendo o Evangelho. Porque o Evangelho é loucura para os que se perdem. Que abrir mão da minha vida pelo outro, imitar o Cristo crucificado, dizer não para mim mesmo, negar a mim mesmo, tomar minha cruz, seguir, perder minha vida para ganhar, ser o último para ser o primeiro, ser servo para governar. Não, pô. Loucura para quem vai se perdendo. Ainda dentro do mesmo contexto, ele diz que é escândalo para o judeu. O que é escândalo para o judeu o Evangelho? Porque o Evangelho fala do Cristo crucificado no lugar dos pecadores e eles esperavam um herói de guerra parecido com Davi. E aí o Salvador, o Messias esperado, ao invés de vir montado num cavalo branco, poderosão, tipo aqueles heróis, né, de anime japonês, vem um magrinho crucificado, pelado. Jesus estava pelado naquela cruz, irmão. Você sabe disso, não sabe? Que aquela tanguinha é invenção, é para não escandalizar. Mas Jesus estava nu, sangrando, humilhado, pregado. Então, como é que um judeu que estava esperando um herói de guerra vai olhar para isso com bons olhos? Escândalo. E para o grego? Irmão, tu já viu alguma coisa sobre a mitologia grega? Você já viu o filme do Hércules? Você já viu o filme dos deuses, ou algum filme que lida com a mitologia, os deuses do Olimpo? Como você pensar num homem pelado, crucificado, sangrando como salvador da humanidade? Loucura! E Paulo está dizendo, se todo mundo olha nos estereótipos de vitória, de triunfo humano, eu olho para o Cristo crucificado, eu não me envergonho do Evangelho. E aqui nessa igreja, irmão, não tem nada para falar mais não. Amém? A gente aplica o Evangelho na vida prática e vê como funciona, mas se tu esperar de mim, do Alex, dos irmãos aqui, qualquer outra coisa que não seja o Evangelho, a gente não tem isso para te dar. Você não contratou a gente para fotografar casamento? Toma ali foto de casamento. A gente não bate foto de outra coisa. A gente só tem isso para entregar. E a gente não tem vergonha disso. A igreja está pequenininha, irmão. Falei aqui mais cedo no estudo. Eu não estou nem aí para número. Eu não estou nem aí para o crescimento dessa igreja. Em que sentido eu não estou nem aí? Eu sei que isso não está na minha mão. Eu planto, outro rega. Mas quem dá o crescimento é Deus. Se Deus tiver de trazer 1 milhão de pessoas para cá, que traga, mas vem devagar, Senhor. Que traga, mas
não vai ser por uma pregação meia boca, meia tigela, não vai ser por promessas infundadas. Eu não vou dizer que você vai entrar pobre, vai sair rico, vai entrar solteiro, vai sair casado. Aqui não tem nenhum tipo de campanha da rosa vermelha, irmão, aqui tem Cristo crucificado e nós não nos envergonhamos do Evangelho. Deixa quem quiser falar outra coisa, aqui é isso, é isso, é isso. Então Paulo sabe que para alguns é loucura, para outros é escândalo, mas ele não se envergonha. Por quê? Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus. E o que isso quer dizer, Wesley? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? O apóstolo Paulo está dizendo que o Evangelho é o meio pelo qual o poder de Deus se manifesta. E agora eu preciso dizer o que é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, você sabe isso. Boas novas. E em que contexto histórico Evangelho era usado? Geralmente pelos imperadores em duas circunstâncias. A mais comum era a notícia da vitória no campo de batalha. Também tem outra interessante, que é o nascimento do filho do imperador. Quando o filho, o herdeiro do trono nascia, um arauto dizia aos súditos: o herdeiro do trono nasceu, o próximo rei está entre nós. Lembra do anjo falando aos pastores no campo? Paz na terra, boa vontade para como os homens, porque o Salvador nasceu, o Filho do verdadeiro rei está entre vocês. Mas pensando na guerra, que era mais comum na mente do apóstolo Paulo, na mente de Cristo, quando ele falava do Evangelho, é aquele anúncio da vitória no campo de batalha. Campo de batalha, a guerra rolando, as coisas acontecendo, e quando a vitória era garantida, um arauto vinha à cidade e dizia as boas novas aos homens: vencemos. A vitória, você é crente do manto. A vitória é nossa. Aí, ó. Evangelho é dizer que a guerra foi vencida. E o que é mais lindo no Evangelho é que a guerra não foi vencida com Jesus matando ninguém. A guerra foi vencida com Jesus morrendo no lugar dos súditos do seu reino. E é por meio da comunicação dessa verdade de que éramos e somos pecadores, réus confessos, condenados, culpados, mas alguém foi para o campo de batalha, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu o diabo, não há mais condenação, porque naquela cruz ele pregou o escrito de dívida. Evangelho é dizer que Jesus venceu, que a vitória é nossa e que não há mais o que temer. Isso é o Evangelho e é por meio desta proclamação que o Espírito de Deus age no coração dos homens. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui agora. Eu não estava lá no dia quando você veio à frente. Aqui a gente não faz apelo, né? Você está por aí, quer receber Cristo como Senhor, vai ouvindo. O dia que você fala: cara, é isso, me procura os irmãos, fala: ó, quero Cristo. Eu não estava lá no dia que você veio à frente, que você assumiu um compromisso público. Eu não estava lá no dia do seu batismo, né? Estava no dia do batismo do Alex. Foi o mesmo dia, né? Ou não, né? Mas foi quase. Foi na época ali parecida. Eu não estava lá no seu batismo. Mas se você veio a Cristo por outra razão que não seja por essa mensagem, por esse anúncio, você precisa rever como é que está a sua vida diante de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, e de trás para frente, uma vez que cremos na proclamação ou na mensagem proclamada, esse poder invade a nossa vida, o Espírito Santo nos torna nova criatura, abre os nossos olhos para ver, abre nossos ouvidos para ouvir,
tira o coração de pedra, bota um coração de carne, transforma a nossa natureza caída numa nova natureza. Ele muda o nosso interior, nossas disposições, nossas inclinações, nossas afeições. Aquilo que odiávamos em Deus, agora a gente passa a amar. Aquilo que nós amávamos no mundo, agora nós passamos a odiar. Esse é o poder de Deus ativo por meio de uma mensagem. E a mensagem é essa: Jesus Cristo venceu todos os inimigos do homem naquela cruz. E aí aqui a gente desmascara uma falácia ou uma frase falaciosa. Já ouviu alguém dizer que pregue o evangelho, se possível, use palavras? Mano, essas frases de efeito é bonitinha pra caramba, né? Pregue o evangelho, se possível, use palavras. O que essa pessoa está dizendo? Que o evangelho pode ser pregado através do testemunho. Irmão, você tem que testemunhar. Você precisa testemunhar que sua vida mudou. Amém? Mas o evangelho é uma notícia. O evangelho é uma mensagem que precisa ser proclamada. E ao passo que nós proclamamos o evangelho, Deus vai salvando os homens. Ao passo que nós falamos do Cristo crucificado no lugar dos homens, e os homens creem quando são atingidos por convicção de pecado, Deus vai salvando os homens. Porque o evangelho, esse evangelho que Paulo prega é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não tem outro jeito. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, minha irmã, meu irmão. Não tem outro jeito. Olha o que ele diz aos Coríntios ainda, capítulo 1, versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus, ou seja, no plano que ele mesmo arquitetou, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, dentro do plano que ele mesmo arquitetou, Deus achou por bem, Deus achou por bem, Deus achou por bem. O que quer dizer isso? Deus achou por bem. Quer dizer, Deus quis assim. Amém? Deus achou por bem, quer dizer assim, ó, é desse jeito que eu vou fazer. Beleza? Se você não falar beleza, vai ficar por isso mesmo. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. É por isso que tem que ter pregação. Sair de uma igreja onde o pastor dizia de vez em quando, né? Hoje Deus mudou o mistério, não vai ter pregação não. Não tem pregação, não tem salvação. Não tem pregação, pouca edificação. Não tem salvação, pouco progresso, pouca conformação à imagem de Cristo. Quando nós colocamos a cruz diante dos homens, por meio da pregação, os homens vão olhando ali o emblema daquilo que se espera do povo de Deus, sem pregação, sem desenvolvimento, sem progresso, sem crescimento, sem salvação. Deus achou por bem. Deus não podia fazer de outro. Não, Deus podia fazer do jeito que Ele queria, mas Ele quis desse jeito. E é por isso que eu te conclamo esta manhã, para a gente começar a encerrar. Fala, irmão. Fala, irmão. Tu não crê, não? Tu não crê, não? Ou nós cremos que essa mensagem, essa boa notícia tem poder, é o poder de Deus, é por meio do que Deus age, ou a gente precisa rever, de novo, a gente precisa rever o que a gente está fazendo aqui. O Evangelho é o poder, creia que o Evangelho é o poder, fale o Evangelho, comunique o Evangelho, fale aos homens que Cristo foi à cruz por seus pecados, e Ele, sendo recebido pela fé, perdoa pecados, Ele salva os homens, porque Ele já pagou o preço naquela cruz. Fale isso aos homens. Mais do que isso, diga que Cristo ressuscitou, ressurgiu dentre os mortos, está à destra do Pai, e um dia vai vir buscar aqueles que creem, que depositaram a sua fé, a sua esperança no seu sacrifício, na sua obra redentora, cabalmente concluída, e que um dia há de ser consumada eternamente, para louvor de sua glória. Diga isso, irmãos. Quando tiver um amigo que estiver meio na prova, né? Tem uns amigos que ficam na prova, né? Aí vem te procurar, porque até crente eles acham que a gente tem resposta para tudo. Tem ou não tem? Tem. Aí vem te procurar, acha que tu sabe, a gente está dando conta nem da nossa vida, né? Meu Deus.
Até para a gente estar ruim de encontrar a solução, aí vem, né? Aí vem falar de falta de dinheiro, né? Tu fala, não, Deus vai te abençoar, cara. Deus vai te abençoar, pô, Deus vai abrir umas portas. Aí, Deus abre porta, Deus abençoa. Irmão, se Deus não nos levantar da cama, foi lido aqui pelo Almi, no salmo introdutório da nossa reunião, nós deitamos, dormimos, levantamos, porque o Senhor nos sustenta, tudo é Deus, a porta é Deus, a bênção é Deus, a cura é Deus, tudo é Deus. Mas se alguém chegar para você e falar que está duro, diz para ele, isso aí são os efeitos da queda. Pecado entrou no mundo, os homens estão penando para arrumar o seu pãozinho de cada dia, agora aqui, ó, suor do rosto, fadiga, cansaço, opressão. Mas existe novos céus e nova terra, que por meio de Jesus Cristo Nazareno, que morreu, crucificado, ressurgiu, nós temos acesso, um dia estaremos junto com Ele, num lugar onde não haverá nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de cansaço, nenhum tipo de dor. Pregue o Evangelho, irmão, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Esse versículo que saltou aos olhos de Martim Lutero. A experiência de Martim Lutero passa por esse versículo aqui, quando um dia, dentro do seu quarto, ele lendo a Santa Escritura, ele olhou para o texto e falou, não é pelas obras, não é pelas indulgências papais, não é pela bula que o Papa assinou, não é porque eu dou meu dízimo, não é porque eu venho todos os cultos, não é porque eu passo 1 hora de joelhos, não é porque eu subo o monte, desço o monte, faço campanha no monte, bebo azeite enterrado no monte, não é porque ando de joelhos em tal escadaria, não é porque acendo tantas velas, não é porque rezo tanto. Não! O justo viverá pela fé. E quando ele olha aquilo, ele começa a vasculhar a Escritura e ele entende que o homem é salvo por meio da fé na pessoa, na obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obra vem depois, mas antes disso, fé, sola fide, somente a fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, na obra bendita e consumada. João 19:30, ele olha para o céu e diz, está consumado, está feito, está pago, está acabado, está concluído. Jesus fez o que homem nenhum poderia fazer. E o que eu preciso? Crer. Somente. E antes que alguém pense que fé é obra, fé não é obra, irmão. Fé não é obra para salvação. Fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos daquilo que já está feito. Você não precisa fazer mais nada. E tem um pessoal cabeça dura que fica, mas vamos aqui ilustrar de novo, né? Vou botar Alex agora. Supor que Alex vai pagar um negócio para mim, para a gente encerrar. Olha isso, isso aqui quer que você salve pela fé. Alex vai pagar um negócio para mim, né? Onde a gente vai, Alex? No assador, meu Deus, tá 260 agora, hein? Vamos lá no assador, eu e o Alex, né? O Alex fala, tá comigo. Amém? Pô, tá comigo? Tô contigo, hein? Pela fé, o que eu faço pela fé? Pela fé eu vou. Aí alguém diz assim, o Wesley vai comer na churrascaria mais cara do Rio, pela obra da fé. Olha que loucura, pela obra da fé. A obra da fé, o fato de eu ter ido determina se vou comer ou não. Aí chego lá, pela fé, né? Pela fé. Chego lá, sento, como, e digo para o garçom, vou embora. Ele, quem vai pagar? Não, mas eu vim, eu criei, sentei, comi. Ele, mas alguém tem que pagar por isso. Então ir ao assador não garante nada. Por isso que fé não é obra. Eu posso acreditar que ir ao assador vai garantir que eu desfrute, né, deguste tanta carne gostosinha. Mas se não tiver alguém que me chamou sentado lá para pagar o preço, eu não saio de lá. Eu fico condenado por ter consumido aquilo que não posso bancar. Fé não é obra. E eu estou explicando de um jeito didático para você entender, mas a Escritura diz de maneira muito clara. Efésios 2:8.
Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de... Até essa disposição de ir no assador vem de Deus, senão não vou. Mas fé não é obra. Para salvação? Não. Fé é o ato de receber o que foi feito. Não é a minha fé que garante que eu sou salvo. O que garante que sou salvo é que Cristo já pagou a minha dívida. E eu me aproprio disso, pela graça, mediante o meio pelo qual me aproprio disso, crendo, confiando, colocando, depositando a minha esperança no meu Salvador. Quando Lutero viu isso, os olhos dele se abriram, ele falou: uau! Agora eu entendi. Agora eu vejo o sol da justiça de Deus brilhando fortemente diante dos meus olhos. E eu quero que esta manhã, irmão, você seja invadido pela convicção de que não foi pelo que fizemos, não foi pelo que, ou não é pelo que fazemos hoje, ou por aquilo que ainda vamos fazer, é por aquilo que Cristo fez. Creia nisso. Eu sei que você é pecador, porque também sou, condenados somos juntos, mas existe em Cristo Jesus salvação para todos nós. Ele é a propiciação por todos os nossos pecados. Creia, pela fé creia, receba. O justo viverá da fé. Da fé. Porque a justiça de Deus, e o que é a justiça de Deus que se revela no Evangelho? A justiça de Deus é a maneira como Deus salva pecadores. Você acha justo você pegar um assassino e liberar ele da prisão? É justo isso? É ou não? Claro que não, ele tem que pagar a pena. Você acha justo pegar um estuprador e liberar ele da cadeia sem que ele tenha ficado preso? Isso é justo? Então é justo que Deus salve pecadores? O Evangelho mostra que é. Por que é justo que Deus salve pecadores? Steve Lawson disse um dia que todos os pecados da humanidade serão castigados. Todos. Ou cada um vai pagar o preço pelo seu próprio pecado, com a morte física e a morte eterna. Ou esses pecados serão castigados na pessoa de Cristo, e foram. Quando o nosso acusador chega diante do Supremo Juiz para dizer que nós somos criminosos, pecadores, devedores da lei de Deus, merecedores do inferno, e ele tem razão nisso, o nosso advogado, Jesus Cristo justo, o homem da mão furada, se levanta e nos protege, nos defende, dizendo: já paguei. A justiça de Deus é Deus salvando os homens por meio do pagamento de Cristo Jesus pelos nossos pecados. Então não há injustiça em Deus. O Evangelho que revela isso. O Evangelho revela que Deus salva pecadores, mandando seu filho para morrer no lugar deles. O justo viverá da fé. Isso é uma citação de Abacuque. Põe para a gente encerra Abacuque 2,4. Qual é o contexto de Abacuque? Abacuque está irado, desesperado. Por quê? Porque Deus vai levantar a Babilônia para corrigir o seu povo. Para corrigir o povo de Judá. E Abacuque pensa: que lógica é essa de Deus? Onde que está o aspecto moral nisso? Como que o Senhor vai levantar um povo pior do que nós para nos corrigir? Deus deixa claro para Abacuque que a Babilônia seria uma chibata de Deus, o castigo de Deus para despertar o seu povo, mas que a Babilônia também seria castigada e Deus faz isso. Deus usa o ímpio para corrigir o seu povo, mas o ímpio não passa ileso porque pecou contra o povo de Deus. Essa é a dinâmica. Amém? E aí, na fala de Abacuque, nesse versículo aqui, ele está se referindo à Babilônia, em primeiro momento. Ele está se referindo ao rei da Babilônia, em primeiro momento. Mas esse versículo divide exatamente os dois tipos de pessoas que tem no mundo: o ímpio e o salvo. Está aqui. Quem é o ímpio? Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele. Esse é o ímpio. O ímpio é o orgulhoso. O ímpio é aquele que acha que pode alguma coisa de si mesmo. O ímpio é aquele que vai lá e toca no fruto, na árvore que Deus disse para não tocar.
O ímpio é aquele que na sua alma não há retidão, ele está longe dos caminhos do Senhor. Esse é o ímpio, mas o justo viverá pela fé. Você pode se colocar de pé para a gente orar? Como que os ímpios são condenados? Eles são condenados por serem o que são. Os homens sem Deus são isso: orgulhosos, arrogantes, presunçosos, pecadores, se desviam da lei do Senhor, se desviam do caminho da retidão. Como disse o profeta Isaías, todos nós andávamos pelos nossos caminhos, éramos reputados como ovelhas perdidas, cada um seguia a sua própria direção, mas Ele fez cair sobre Ele todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Quando nós estávamos nos desviando, Deus enviou o Seu Filho para nos colocar na reta vereda novamente. E agora, Wesley, como é que a gente faz aqui na reta vereda? A gente crê somente. Sola fide. Somente a fé. E não é fé na fé, irmão. Não é, eu creio. Não é crer por crer. É crer em Cristo, em sua obra. É crer que na cruz nós vimos os nossos pecados castigados em Jesus. É crer que ao terceiro dia Ele ressurgiu dentre os mortos para garantir a nossa justificação. É para garantir que agora não haja condenação para quem esteja nele. Nós vamos começar a pregar Efésios. Semana que vem você vai ver uma expressão linda: em Cristo, em Cristo. Toda essa expressão aparece em Efésios. Tudo que temos de bom, tudo que somos de bom, toda coisa boa que tem em nós, em Cristo. Pela fé, pela graça mediante a fé. Não há méritos, não há absolutamente nenhuma glória, não há absolutamente nada em nós mesmos que possa garantir a nossa vitória. Esse irmão Lutero disse um dia, deixa eu ver se carregou. A salvação é pela graça somente, mediante a fé somente, em Cristo somente. Não há nada que possamos fazer para merecer a salvação. É um presente de Deus. Eu estou falando com os condenados, ou os ex-condenados aqui esta manhã. Feche seus olhos e ouça as minhas palavras, vamos orar juntos. Eu estou falando com você, crente. Está pago. Está pago. Eu sei que está difícil. Eu sei que está complicado. Eu sei que o seu coração, que ainda é afetado pelo pecado, insiste em te levar para longe de Deus. Eu sei que dias e dias vão se passando, uns mais estressantes do que outros, uns mais angustiantes do que outros, uns com menos paciência do que outros. Os dias estão se seguindo e você vai se vendo nesse lugar de impossibilidade de agradar a divindade. As outras religiões consistem nisso, irmão. A tentativa dos homens de agradar a divindade, para que através deste agrado sejam beneficiados por ela. Mas falando em agrado, Isaías disse que foi do agrado do Pai moê-lo. Foi do agrado do Pai moê-lo, no meu e no seu lugar. Você não precisa mais ter medo do inferno. Você não precisa mais ter medo da morte. Você não precisa mais ter medo da condenação. Filhinhos, estas coisas escrevo para que vocês não pequem. A vontade de Deus é que permaneçamos santos, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo justo. Está pago, está feito, está consumado, está resolvido, está concluído. Agora a única coisa que nos resta é proclamar aos homens: venham a Cristo, pecadores. Venham a Cristo, pecadores, porque há lugar de perdão e redenção nessa mesa para vocês também.